Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 13, versículo 13. Quem achou, diga amém. Que diz assim a palavra de Deus: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Agora a igreja, por gentileza. Vamos orar o Senhor. Amantíssimo, eterno, soberano e poderoso Deus, neste momento, Senhor, eu estou com a Bíblia aberta, tua palavra, e eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha trazer neste momento para o corpo da igreja uma palavra de despertamento, uma palavra de transformação, de cura, de milagre e também de salvação. Se nós aqui estamos nesta noite, Senhor, é porque o Senhor nos trouxe aqui. E se o Senhor nos trouxe aqui, se o teu Espírito nos dirigiu aqui, é para que nós viéssemos ouvir a tua palavra, para logo após receber também uma bênção do Senhor. Portanto, Senhor, ajuda os teus filhos inclinar os teus ouvidos para a tua palavra, a qual dentro de alguns momentos estarei administrando a mesma, porque o Senhor nos adverte, nos aconselha dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Assente-se, por gentileza. A Bíblia diz que a fé, ela só é depositada no coração do ser humano quando o ser humano, ele procura ouvir. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção nos versículos do capítulo 12 que lemos, o 12, o 13, o 14 e o 15, quando alguém procurava apanhar Jesus em tentação, colocando o mestre em uma situação em repartimento de uma herança. Mas Jesus, amados, a sua manifestação, a sua glória, ele não dá a homem nenhum. Principalmente quando a pessoa, quando falamos no homem, estamos falando da mulher. Principalmente quando o ser humano, ele é exaltado, ele quer fazer o que ele bem entende. E quando nós fomos chamados por Deus para servi-lo a Ele, nós fomos chamados com um propósito. E o propósito de Deus para conosco não é outro a não ser ouvir. E agora nós lemos no capítulo 13 uma demonstração de uma mulher
uma demonstração de uma mulher que, infelizmente, ela se encontrava numa situação de escrava. Por que, pastor, que o senhor está dizendo que ela se encontrava em uma situação de escrava? Porque era uma senhora oprimida por Satanás. Ela era uma senhora que ela vinha sofrendo 18 anos. Era um sofrimento que ela ocorreu ou procurou todo tipo de recursos humanos. Bendito seja o santo nome de Jesus. Certamente aquela senhora, até nos centros espírita, ela procurou um recurso, ela procurou uma saída, mas infelizmente ela não conseguia o objetivo que ela tanto desejava. Por quê, pastor Emanuel? Porque o que Deus tem para resolver, porque o que Deus tem para fazer, porque o que é para Deus garantir a solução do problema, homem nenhum pode fazer. Bendito seja o santo nome de Jesus. E esta mulher, a Bíblia diz que ela andava curvada. Não era um ano, não era 2 anos, não foi 3 anos, não foi 4 anos, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia nos confirma que aquela mulher andava curvada 18 anos. E aquela mulher, ela andava da mesma forma. Agora, nós temos que entender que um caso é um caso, o outro caso é outro caso. O caso do nosso irmão, que eu disse que é meu xará, Manuel, que anda curvado, eu não sei se é de nascença, porque tem pessoas que nascem assim. Quando é de nascença, a medicina não dá jeito, mas Jesus, ele tem a solução desde o momento que seja a sua vontade, porque a vontade de Deus é soberana. Mas já no caso da mulher, era um espírito imundo, era um demônio que andava nas costas dela, que se cravou nas costas dela, que se amontou nas costas dela, que ela não conseguia andar assim, ó. Mas Jesus, esse Jesus que está aqui neste momento, porque eu sinto a presença dele na minha vida, e creio que vocês também devem estar sentindo, esse Jesus é o Jesus que mata, mas é o Jesus também que ressuscita. Esse Jesus que nós servimos é o Jesus que coloca enfermidade, mas também é o Jesus que tira enfermidade.
Esse Jesus que está presente nesta noite é o Jesus que permite que o demônio entre na vida da pessoa, mas é o Jesus que diz assim: Satanás, sai da vida dele, e o demônio tem que obedecer e sair. Esse é o Jesus da Assembleia de Deus, que nós pregamos e confiamos, e temos visto esses milagres com os nossos próprios olhos acontecer. Jesus, um determinado dia, não posso afirmar se era uma tarde, não posso afirmar se era uma manhã ou uma noite, mas posso afirmar que era um determinado dia. Jesus estava ensinando, e esta determinada mulher, vítima de Satanás, havia esses 18 anos procurando recursos para o teu problema em todos os lugares. Certamente, eu repito, ela consultou feiticeiro, certamente ela consultou vários profetas, certamente ela procurou a medicina, mas sem sucesso algum, porque o problema dela, somente Jesus é que podia resolver. Bendito seja o santo nome de Jesus. E ela passando exatamente na frente de uma casa que Jesus estava administrando a palavra. Mas Jesus estava administrando a palavra em uma determinada casa. E quando ela passou na frente da casa onde Jesus estava pregando, ela teve uma fé acrescentada. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E na hora que ela passou na frente do templo, ela ouviu Jesus pregar esta palavra. Porque esta palavra aqui, irmãos, ela é viva. Esta palavra aqui, ela é eficaz. Esta palavra aqui, ela penetra até a divisão da alma. Ela discerne os pensamentos das pessoas. E ela é apta e penetra até a divisão da alma, do espírito. Aleluia! E naquele momento Jesus dirigiu uma palavra a qual ela precisava ouvir. E ela ouviu. Agora eu pergunto à igreja: será que nós temos ouvido a palavra de Deus? Será que nós temos inclinado os nossos ouvidos como aquela mulher inclinou para ouvir a palavra de Deus? O que é inclinar os ouvidos para ouvir? É quando nós ouvimos e procuramos colocar em prática o que ouvimos. Se você ouve e não coloca em prática, automaticamente você está com os ouvidos fechados. Fechados. Porque você ouviu coisa boa e você não aproveitou para receber aquilo que está sendo te oferecido, sem dinheiro e sem preço. Bendito seja o santo nome de Jesus. Eu conheço muita gente por aí fazendo a operação, pagando a operação caríssima,
e acostuma ele nem sair de lá da mesa, da cirurgia, da cama, porque dali mesmo ele vai para o buraco. E ele paga caro. Mas a operação que Jesus faz na vida da pessoa, além de ele fazer uma operação no corpo físico da pessoa, tirando os demônios do corpo da pessoa, tirando o pecado, libertando a pessoa do pecado, tirando as enfermidades que atingem o corpo humano, ele ainda garante a salvação para a pessoa. E aquela mulher, ela não agiu diferente. Quando ela ouviu, certamente ela pensou, o espírito dela pensou, é hoje que eu vou ser liberta. O espírito falou com ela, é hoje que eu vou receber o milagre. Porque estas palavras que eu estou ouvindo são palavras divinas. Essas palavras que eu estou ouvindo são palavras de vida eterna. Essas palavras que eu estou ouvindo são palavras de cura divina, de libertação, de transformação. E eu creio que é hoje o dia da minha vitória. Bendito seja o santo nome de Jesus. Quando ela entrou aonde Jesus estava administrando a palavra, a Bíblia diz que Jesus lá da frente, como aqui eu estou, já sabia do problema dela. Irmão, Jesus ele conhece a tua necessidade. Jesus ele conhece o teu problema. Jesus sabe por que você está aqui. Jesus sabe por que você se esforçou para aqui estar. Jesus conhece. E Ele conhece o teu pensamento. Ele está sondando neste momento o teu coração. Jesus, Ele sondou o coração daquela mulher. Quando ela entrou, Jesus já sabia que ela tinha o desejo de ficar liberta de um demônio que te oprimia às suas costas 18 anos. E por essa razão, impedia ela andar. Jesus, Ele conhece o teu pensamento. Se nesta noite, irmão, você colocar a palavra de Deus em prática, nós colocar a palavra de Deus em prática, receber a palavra de Deus no nosso coração, você, a partir de hoje, não vai mais andar torto. Tem muito cristão, muito crente andando torto, dando ouvido a filho, dando ouvido a marido, dando ouvido a mulher, dando ouvido a pessoas que não têm conselho, fazendo o que quer, e por essa razão ele automaticamente fica desequilibrado da palavra de Deus. Ele passa a andar como aquela mulher andou, fora da direção de Deus. E a pessoa, quando está fora da direção de Deus, ele anda desequilibrado. O pneu do automóvel, de qualquer carro, ou de qualquer veículo, seja de bicicleta ou qualquer que seja, se ele não estiver bem equilibrado, ele não consegue te transportar, ele fica pesado. E é perigoso ele furar e te deixar na mão. Assim é o crente que anda desequilibrado. Aquela mulher, ela pretendia andar direita, certinha na presença de Deus. Quando o Senhor viu ela entrando na porta, Jesus disse o que para ela? Jesus disse: mulher, aleluia. O versículo 12, na parte B, versículo 12 na parte B, Jesus disse para ela: mulher, estar livre da tua
enfermidade. Jesus disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 12, parte B. A vontade de Deus é que você fique livre desta enfermidade. Mas, pastor, eu não estou como mulher. A desobediência é uma enfermidade, você sabia? A desobediência é uma enfermidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmão, é porque Deus, Ele quer ver nós são, Ele quer ver nós curados. A Bíblia, a palavra de Deus que você está ouvindo agora, é um remédio para a tua vida. Quando nós ouvimos isso aqui que nós estamos ouvindo, é um fortificante para o teu espírito, para a tua alma, para que o demônio, para que Satanás, ele não esteja poder de cirandar na sua vida ou contigo. Tem muito crente hoje, irmão, que o inimigo está cirandando na vida dele, sim. E quando o inimigo ciranda na vida da pessoa, a pessoa não tem força, preste atenção, a pessoa não tem força de reunir, a pessoa não tem força de orar, a pessoa não tem força de louvar a Deus, a pessoa não tem força de glorificar a Deus, a pessoa não tem ânimo para nada, porque ele está andando desequilibrado. Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós inclinamos os nossos ouvidos para receber a palavra de Deus no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, o que acontece conosco? O que aconteceu com a mulher? Versículo 13. Quando Jesus disse: mulher, estás livre da sua enfermidade. Ela vindo à frente, Jesus colocou as mãos sobre ela, e após Jesus colocar as mãos sobre ela, ela logo se endireitou. Bendito seja o santo nome de Jesus. Aleluia! Após Jesus colocar as mãos sobre ela, logo ela se endireitou. E após ela se endireitar, o que aconteceu com ela? Ela glorificava a Deus. Sabe por que você não glorifica a Deus? Sabe por que tem muita gente que não tem força de glorificar a Deus? É porque está andando na contramão. Concorda comigo? A pessoa que anda na contramão, ele não tem força de glória, ele não como que ele vai glorificar a Deus? Pois se ele não recebe a glória de Deus na vida dele, ele não recebe a graça de Deus na vida dele, ele não recebe nada de Deus na vida dele, como que ele vai glorificar a Deus? A culpa não está no Senhor, a culpa está no próprio ser humano, que não dá lugar para que o Espírito de Deus, ele faça ser a obra na tua vida. Aleluia! A mulher, 18 anos, ela andava curvada, mas dentro de segundo, oh glória a Deus, após dar crédito à palavra de Deus, que ela se endireitou, pulava na igreja do Senhor e glorificava a Deus.
ela recebeu força para dar glória a Deus, ela recebeu graça para dar glória a Deus. Triste coisa, irmãos, é quando a pessoa recebe uma bênção de Deus e ele permanece sendo ingrato. A Bíblia fala dos 10 leprosos que procuraram Jesus no momento difícil que eles estavam. E o leproso ele não poderia aproximar de ninguém, como ainda hoje não pode, porque a lepra é uma doença contagiosa. E quando eles viram Jesus, de longe eles pararam e pediram ao Senhor para curá-lo. E diz a Bíblia que Jesus, com uma palavra, curou os 10. Jesus disse: eu quero vos limpo. Ele limpou os 10. Mas somente um voltou para agradecer a Deus e glorificar o Senhor. E hoje, irmãos, não é diferente. Mas está chegando a hora, está chegando a hora. As irmãs cantam aqui no conjunto. Está chegando a hora, está chegando a hora. Deus não é vingativo. Hoje, no presente momento, Ele é o nosso advogado. Mas quando chegar esta hora tão esperada da igreja, dos crentes remidos, dos crentes lavados, resgatados pelo sangue de Jesus, a igreja ela vai subir. E a igreja subindo, irmãos, aqueles crentes que não procuraram se consertar, andar na presença de Deus, vai ficar. E neste período, é o período que o anticristo ele vai agir aqui na terra. Mas a igreja já está lá no céu. A igreja está lá no céu. Aí que é a hora. Que se você quiser servir a Deus, você vai ter que resistir o diabo. Hoje nós resistimos o diabo, somos sujeitos a Deus, tranquilamente, livre. Mas neste período não. Para você ser salvo, você vai ter que resistir o diabo. Vai ter que passar fome, vai ter que passar sede, vai ter que sofrer para poder ser salvo. E se hoje você e muitos não procuram dar ouvido à palavra de Deus, para que no momento do arrebatamento ou da sua chamada para a eternidade, você esteja pronto, que está sendo uma facilidade muito grande, porque o Espírito Santo está presente aqui no mundo. Agora os irmãos imaginam, o Espírito Santo sobe com a igreja. Ah, agora eu vou pegar a Bíblia. O negócio está... está demais. Hoje o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Senhor lá no céu. Mas assim que a igreja subir, o Espírito Santo também vai embora com a igreja. Aí o anticristo vai comandar tudo aqui na terra. E aí, como é que fica? Irmãos, que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos se colocar de pé, vamos procurar entrar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, ele é estreito, a porta, ela é apertada, e são poucos os que entram por ela.